Conferência sobre o Futuro da Europa foi oficialmente lançada em 9 de maio de 2021, numa sessão inaugural em Estrasburgo, e pretende, porque ela ainda continua, a primeira fase encerrou-se, mas há consequência, certamente, pretende ser um exercício sem precedentes, aberto, inclusivo, de participação cidadã. E a ideia sempre foi permitir que os cidadãos dissessem o que esperam da União Europeia, que formulassem, né, que discutissem propostas concretas e ajudassem a definir a direção a tomar e as políticas a elaborar na União Europeia no futuro. A presidência conjunta desta conferência é integrada pelo Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia e pelo Conselho, que assumiram, estas instituições europeias, o compromisso de dar seguimento aos resultados da conferência. E, portanto, foi criada, em 19 de abril de 2021, uma plataforma digital, interativa, multilingüe, nas 24 línguas oficiais da União Europeia, com tradução simultânea assegurada, e esta plataforma, diria eu, seria, ou foi, o ponto nevrálgico desse exercício democrático, que ainda continua, ela ainda funciona. A plataforma permitia a participação, ou proporcionava a participação, através de 3 principais modalidades de interação. Os cidadãos puderam exprimir o seu ponto de vista, as mudanças que consideram necessárias, aprovar ou comentar as opiniões de outros cidadãos de outros Estados-membros, mas também puderam localizar eventos em que pudessem participar presencialmente ou online, que foram publicitados na plataforma. Também puderam organizar eventos e, desta forma, contribuir para os resultados da conferência. Portanto, todos os que quiseram participar puderam fazê-lo. Além da plataforma, também foram organizados painéis de cidadãos escolhidos aleatoriamente, tanto junto das instituições europeias como nos distintos Estados-membros, e, portanto, eu diria que foi certamente o maior exercício de democracia participativa já operacionalizada na União Europeia. Mas começaria por explicar como é que vai funcionar a nossa atividade hoje. Nós temos aqui um grupo de mestrandos sobretudo em Direito da União Europeia e em Direitos Humanos, que formularam questões que vão colocar aos senhores eurodeputados, tentando perspectivar o futuro da integração na sequência da Conferência para o Futuro da Europa. Que soluções a União Europeia pretende adotar para ultrapassar a sua dependência externa de gás natural, que não é propriamente uma energia limpa? O governo português tem insistido no hidrogênio verde, mas há muitas interrogações sobre a sua viabilidade, sobretudo em função do seu alto custo de produção. A tua pergunta é muito interessante e prende-se de facto com esta grande questão que se coloca, que não é de agora, e nós sabemos que não é de agora, que se prende com a autonomia energética da União Europeia. Isto está a ser debatido, tem sido falado, e todo o ponto de vista académico, nós sabemos que há anos que andamos a falar disto, e de como é importante pensar a autonomia energética da União Europeia numa ótica também de toda a sua segurança, até mesmo do ponto de vista da sua política externa. Infelizmente foi preciso nós chegarmos a este ponto em que temos um conflito às portas da Europa para vermos que efetivamente temos de pensar esta autonomia estratégica de uma forma muito séria, mas também eu acho que pelo menos há esta nuance importante, é que veio reforçar a importância de pensarmos tudo isto no contexto do Pacto Ecológico Europeu. Ou seja, o que nós estamos a ver é que efetivamente tudo o que viemos a dizer nos últimos anos relativamente à importância de apostar nas energias renováveis faz todo o sentido e, portanto, esta transição para formas energéticas de maior sustentabilidade, que respeitem mais a resiliência da natureza, não só tem de continuar, como tem que ser acelerada. E eu acho que perdemos demasiado tempo já e, portanto, ainda estávamos há bem pouco tempo a discutir de alguma maneira a viabilidade desta transição. Ela tem mesmo de acontecer, obviamente tem que acontecer de uma forma sustentada. Quando eu digo sustentada, no sentido que todas aquelas pessoas que vão ser afetadas por esta transição energética não sejam deixadas pelo caminho. Daí, por exemplo, o facto da União Europeia ter, no ano passado, se bem te recordas, termos aprovado precisamente um fundo de transição justa para apoiar as economias que neste momento estão mais dependentes da utilização de combustíveis fósseis como o carvão.
Ou seja, no afã de desenvolvermos as energias renováveis, não podemos pensar que isto não tem um impacto ambiental, tudo tem impacto ambiental. Eu diria, de uma forma um bocadinho filosófica, mas é assim que eu penso, a única forma que verdadeiramente nós teríamos no futuro de resolver seria através de um repensar dos nossos hábitos de consumo, e seria uma aposta de facto numa economia verdadeiramente circular. Porque mesmo com a aposta das renováveis, e Portugal está no bom caminho, outros países já estão a ter mais avançados do que nós, é fundamental, mas nós não podemos estar sempre neste conceito de uma economia linear, de uma fuga em frente, de um aumento constante das nossas necessidades energéticas. E, portanto, a energia sustentável, renovável, verde é o caminho. Portugal está bem posicionado, por exemplo, para apostar no hidrogênio verde, mas não cabe ela sem senão. E, portanto, mesmo renovável, nós temos que pensar de forma a não termos impactos significativos no meio ambiente, nos ecossistemas marinhos, nos ecossistemas terrestres. Face ao atual contexto geopolítico e em cumprimento do artigo 42 da Lei da União, relativo à política comum de segurança e defesa, estaremos agora em condições de criar um verdadeiro exército europeu? Eu não sou favorável à constituição de um exército europeu e, portanto, não vejo que o que se está a desenvolver ou a desenhar neste contexto seja propriamente uma oportunidade. Nós, nas últimas semanas e na sequência da invasão criminosa da Ucrânia, a União Europeia e as diferentes instituições deram já passos muito para além daquilo que os seus tratados permitem, e nomeadamente não podendo haver um investimento direto nas questões do armamento e da transferência de armamento, neste caso para a Ucrânia, houve uma criatividade particular em relação ao renascimento do mecanismo para a paz, que nunca tinha sido verdadeiramente utilizado, para se poder permitir tudo isso. A verdade é que em pouco tempo, começou por 500 milhões de euros, esse financiamento comum, esse investimento no envio das armas, passou para 1.000 milhões e agora já vai em 1,5 mil milhões. E eu creio que esse não é o caminho. E obviamente, quando disse que isto estaria em debate, porque eu creio que é um dos temas em que nós teremos posições diversas aqui dentro, neste grupo que aqui está. É evidente, e vamos por partes, e procurando ser sucinta, que nós não podemos deixar a Ucrânia sem apoio, nem os ucranianos sozinhos, e portanto esse apoio tem que ser dado. E eu, em relação a isso, sou completamente favorável. O que eu penso é que isso se pode fazer por via de Estados-membros, de cooperação entre Estados-membros. A questão de avançar para a defesa europeia nos termos em que está a ser definido, ou mesmo a criação do exército europeu, implica a mudança dos tratados, não pode ser como eles existem agora. Aliás, estamos a falar de uma área que nem sequer está incluída como um dos objetivos dos tratados. Já tem havido muita transferência de recursos de outras áreas fundamentais, como da coesão, desde logo, para a defesa, e nós sempre criticámos isso e mantenho essa crítica. Acho que não se pode nem se deve usar a guerra como desculpa para dar passos maiores do que as pernas, para ser muito caricatural, mas indo ao que eu quero dizer, e eu penso que isso sim são passos maiores do que as pernas. Há dias o Parlamento Europeu lançou uma resolução sobre a inteligência artificial na era digital. Nesta resolução faz-se um apelo urgente à ação e à competitividade, já que a União Europeia tem ficado para trás em comparação com os Estados Unidos e com a China. A propósito do mercado único digital, o Parlamento Europeu exorta ainda à eliminação de obstáculos desnecessários às empresas e à sociedade civil. Uma boa prática neste sentido foi a plataforma para a resolução alternativa de litígios em linha. Pergunto então se estão a ser equacionadas outras soluções desta natureza que aprofundem o mercado interno e simultaneamente aproximem os cidadãos europeus. Por vezes, a União Europeia tem esta capacidade que é muito boa de definir, projetando no futuro, aquilo que estrategicamente deve ser o nosso desenvolvimento. Evidentemente, hoje em dia, falar da transição verde ou da transição digital é falar de dois dos eixos que estão expressos nesse futuro, enquanto estratégia, e também até, que é relevante,
na entrega e aplicação de muitos fundos comunitários, que têm indexados critérios que têm que ver com a digitalização, têm que ver com a economia circular, têm que ver com muitos aspectos que nos projetam nesse futuro. Também numa perspectiva competitiva com os Estados Unidos, mas também com a China, se nós pensarmos que em tudo o que tem que ver com tecnologia, muita dessa tecnologia que deixa os Estados Unidos na dianteira é produzida hoje na China, o que à escala global também não deixa de ter os seus paradoxos. E o que é um facto é que a partir do momento em que desde logo os chineses dominam a tecnologia, incorporam-na. E a China hoje, eu não teria a China como num patamar de um atraso tão radical em relação aos Estados Unidos. Como isso, muito pelo contrário, o domínio da, por exemplo, tecnologia hipersónica, que os russos também dominam, muito embora os russos se veja agora, nomeadamente no conflito com a Ucrânia, como em tudo mais, em matéria confessional são muito obsoletos, a China hoje está num patamar de desenvolvimento muito superior. A União Europeia quer voltar a dar cartas no que tem que ver com o mundo digital. Está a dar no que tem que ver com a investigação, mas está a dar também no que tem que ver com a aplicação. Se reparar aquilo que é o Programa de Recuperação e Resiliência, um dos aspectos que tem na dimensão pública, 2/3 é uma dimensão pública, quando falamos de Programa de Recuperação e Resiliência, mas eu devo dizer que naquilo, achando eu que vai muito para a economia privada, quando nós falamos, por exemplo, na digitalização da administração pública, eu acho que isso é uma coisa boa, tudo que seja simplificar, desburocratizar, trazer a tecnologia para a nossa realidade e aquilo que é a interação dos Estados com os cidadãos é uma coisa boa. Portanto, uma coisa é a modernização em relação ao futuro, mas outra coisa é potenciar os Estados em estadios de modernização que ainda não têm em relação à tecnologia que já existe. Portanto, quando nós falamos nisto, falamos nesses dois níveis. E aqui vou buscar a pergunta que há bocado foi feita ao deputado Nuno Melo sobre a inteligência artificial. Eu participei diretamente nesse relatório, tive intervenção direta no relatório, também no grupo da Conferência sobre o Futuro da Europa, estava no grupo da Transformação Digital, e a grande questão que nós colocámos, quer neste relatório, quer no grupo da Transformação Digital, é que como é que em pleno século XXI, com tantos avanços científicos e tecnológicos, como é que esses avanços científicos e tecnológicos não são postos ao serviço dos trabalhadores e do bem-estar das populações, nomeadamente, por exemplo, através da redução do horário de trabalho sem perda de rendimentos. Aquilo que nós vemos é que os jovens mesmo jovens licenciados, muitas vezes têm que ter 2 empregos, porque aquilo que recebem num emprego, ou vivem em casa dos pais até aos 40 anos, ou se querem sair de casa dos pais têm que ter 2 empregos porque não conseguem, com um só emprego, pagar a renda. Portanto, e obviamente isto reflete-se na saúde mental e, portanto, aqui esta precariedade que assola esta geração, mas também a minha geração, também já sentimos na pele o que é que são estas políticas de precariedade e de facto tem de haver solução para isto, nomeadamente através das políticas de emprego, o combate à precariedade, a promoção do trabalho com direitos, a regulação dos horários de trabalho e a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar. Existe ou não existe vontade política suficiente na União Europeia a fim de evitar que os atuais mecanismos de monitorização do cumprimento do Estado de Direito sejam instrumentalizados, ou sejam subvertidos pela estratégia de vitimização de alguns Estados-membros incumpridores. Ou seja, eu pergunto porque não se percebe, por exemplo, que o procedimento do artigo 7º do Tratado nunca tem avançado, sobretudo quando sabemos que para verificar a existência de um risco manifesto de violação grave dos valores europeus por parte de um Estado-membro, é exigida a maioria qualificada de 4/5 dos membros do Conselho. E só no momento posterior é exigida a unanimidade. Então, por que razão não se avançou até hoje? As duas situações. Eu julgo que vai existindo vontade política, porque pelo menos eu claramente no Parlamento Europeu tenho visto isso. E tenho visto a forma afincada como nos diferentes grupos políticos, enfim, também não quero falar pelos outros, mas como de facto estas questões e a ativação do artigo 7º tem sido discutida a propósito, por exemplo, da situação da Polónia e da Hungria. E aliás não é uma situação nova, porque já em 2019 esta questão foi levantada. E portanto eu julgo que lá está, não vamos dizer que não há vontade política, eu julgo que existe, de alguma maneira, uma dificuldade também em criar mais brechas, em
há uma necessidade, vamos dizer assim, ou pelo menos um certo pudor, por vezes, em aumentar a entropia e as dificuldades muito grandes que o projeto europeu já enfrenta. E também temos que ter em atenção, sobretudo, que esta salvaguarda, esta ativação do artigo 7º, por exemplo, não seja instrumentalizada por questões ideológicas quando estamos a falar de alguns países e não de outros, porque isto de facto pode acontecer com qualquer país. Quando as democracias são saudáveis, eu diria que a possibilidade disto acontecer é absolutamente residual, mas o que é certo é que nós estamos a ver, por exemplo, regressões muito preocupantes em matéria de direitos fundamentais em países como a Polónia e a Hungria. A Hungria, aliás, enfim, agora de alguma maneira procura a lavagem da sua imagem com esta solidariedade repentina com o povo ucraniano, mas em momento algum mudou aquilo que é a sua visão, a sua política e a sua postura relativamente a outros fluxos migratórios, outros fluxos de refugiados. E infelizmente estou certa de que se amanhã estivermos a falar de outros fluxos de refugiados, muito provavelmente a postura de Orbán será exatamente aquela que ele teve, por exemplo, em 2021 e em 2020, relativamente aos afegãos, e que teve no passado relativamente aos sírios. A minha segunda questão para a eurodeputada Meisa Matias prende-se com o Pacto de Migração e Asilo. Este apresenta algumas ideias novas, porventura talvez demasiado idealistas, como por exemplo o mecanismo da solidariedade reforçada com a participação de todos os Estados-membros. Eu pergunto se a situação da Ucrânia poderá ter ajudado a uma nova visão dos problemas versados no Pacto e a tornar as diretivas existentes realmente funcionais, como a proteção temporária de refugiados, por exemplo. Este pacto é um pacto que foi discutido, mas que tem seríssimas limitações e respostas insuficientes para a generalidade dos problemas com os quais estamos confrontados. Teve uma reação muito negativa de muitas das pessoas que trabalham neste domínio, não resolve verdadeiramente as questões do asilo, não resolve verdadeiramente as questões dos refugiados, não resolve Dublin, enfim, não resolve quase nada do que é essencial e que seria importante para traduzir-se verdadeiramente numa solidariedade europeia a este nível. Agora com a situação dos refugiados ucranianos, o que se viu foi de facto uma criação de medidas excepcionais e que vão contra aquilo que têm sido as limitações e as dificuldades encontradas no espaço europeu a este respeito, e nomeadamente permitindo até o alargamento dos direitos, como deve ser a quem nos procura numa situação de fugir da guerra, de lutar pela sua própria vida e permitindo, por exemplo, esse alargamento de direitos até a direitos como a procura de trabalho, etc. Mas está a ser tratado como uma questão excepcional, de facto, e devia ser, creio eu, o nosso tratamento global para estas questões. A mim preocupa-me muito o que isto significa de perigo para a nossa concepção de direitos humanos ter tratamento desigual em relação a refugiados. Nós estamos a fazer bem em relação aos refugiados ucranianos, mas em relação a todos os restos continua a existir uma linha divisória, portanto um duplo padrão no tratamento de refugiados que eu creio que é inaceitável. Não se pode falar de falta de preparação, não se pode falar da falta de capacidade, não se pode falar nada disso, porque se houvesse dúvidas sobre isto, a vaga de refugiados ucranianos nos números tão massivos como têm sido, tem mostrado que, havendo vontade política e solidariedade, essa abertura pode existir. E, portanto, nós estamos, de facto, do meu ponto de vista, a entrar num território muito perigoso, porque estamos a prolongar dois entendimentos completamente diversos em relação àquilo que deve ser uma postura baseada no direito internacional e na proteção de valores que têm em vista a defesa da dignidade humana e da vida, independentemente da origem das pessoas, independentemente da sua religião, independentemente de tudo isso. E portanto eu espero, para terminar, que possa abrir-se a política europeia em relação aos refugiados, no sentido de ser justa e igualitária. Como disse, não estou a ver esse caminho a ser feito, e isso coloca a União Europeia numa situação muito particular, que é de tratamento desigual de pessoas em circunstâncias semelhantes e a precisar de auxílio,
e portanto espero que isso seja corrigido, mas não estou a ver isso acontecer, sinceramente. E a minha questão é, a guerra na Ucrânia recuperou a dimensão atlântica da União Europeia, que estava abalada em função da saída do Reino Unido. Vemos este retomar da dimensão atlântica, seja na perspectiva energética, militar ou financeira. Mas como evitar que, para escapar à dependência russa, se volte aqui a não ter dependência em relação aos Estados Unidos, ainda muito instável politicamente na sequência do terremoto de Trump? A Europa tem efetivamente é que criar, seja na questão energética, seja numa outra questão que me é muito querida, que é da segurança alimentar e da autonomia alimentar, tem que criar as suas próprias estratégias. Isto não significa protecionismos, nem pensarmos aqui que vamos ser autossuficientes, porque nunca ninguém é autossuficiente em tudo, seja em matéria alimentar, energética ou qualquer outra. E de maneira alguma significa melindrarmos a relação aqui com os Estados Unidos, mas eu não, quando Biden subiu ao poder, eu não tive ilusões, digamos, e acho que poucas pessoas deveriam ter tido ilusões relativamente àquilo que seria a sua política, que é sobretudo uma política motivada por problemas internos. Aliás, a política externa norte-americana sempre foi muito desenhada ao longo dos tempos como resposta às próprias dinâmicas da sua política interna. Biden deixou isso muito claro desde os tempos da pré-campanha. No fundo, a ideia do American First ia continuar também com o Biden, através de uma outra linguagem e, portanto, continuar sim uma boa relação com os Estados Unidos, com outras potências regionais e internacionais, mas temos de procurar sobreviver por nós. E isso implica pensar muito seriamente questões energéticas, questões de alimentação, também questões de defesa militar. Aqui, só mesmo para terminar, tenho a dizer que entendo que nós temos que pensar estas questões de uma forma muito pragmática, pese embora, enquanto cidadã, enquanto pessoa, me custar muito a aceitar que tínhamos que, enfim, fazer se calhar o que vai ser mais óbvio, mais investimento em matéria de defesa europeia. Eu digo isto com pena porque depois significa que a montante vamos retirar às políticas sociais e àquilo que deve ser o verdadeiro funcionamento das nossas democracias, que é o auxílio aos cidadãos. Mas de facto também temos que nos render a estas evidências e quando vemos o crescimento militar de potências como a China, nós não podemos ficar aqui nesta eterna dependência da NATO sem darmos o devido valor à NATO e que aliás não foi chamada a atenção pelo Trump, foi uma crítica constante de todos os governos democratas e republicanos dos Estados Unidos até aos nossos dias. A questão do gás, eu julgo que é essencial, portanto nós estamos todos, agora no Parlamento Europeu estamos com um procedimento urgente sobre o abastecimento e o armazenamento de gás para 2022 e 2023 e o procedimento urgente, mas depois há de haver um procedimento normal para os anos seguintes. E de facto nós só estamos a falar disto num procedimento urgente por causa das sanções do gás à Rússia e aquilo que este procedimento diz é que os Estados-membros vão ter que ter o seu armazenamento em 2022, em novembro de 2022 até 80% e em 2023 em 90%. Ora, isto significa que nós vamos ter que comprar gás. São mesmo os Estados, porque os senhores, os grandes negociadores do gás vão achar que o gás está muito caro e os Estados, para cumprir estas metas, vão ter que comprar gás. E vão comprá-lo aos Estados Unidos. Ainda que nos Estados Unidos muito do gás seja extraído através de uma técnica que é proibida em alguns países europeus, como na Espanha ou no Reino Unido, o fracking, e portanto é este gás que nós estamos a comprar. E depois falamos do Pacto Ecológico Europeu. Desculpem lá, mas o que é que se ganha? Qual é que são quais é que são os impactos ecológicos de comprar gás extraído de uma técnica que já se provou que ambientalmente é bastante danosa e depois o transporte desse gás para a Europa, portanto, e além disso, quando se falava na questão de terminar de uma vez por todas com os combustíveis fósseis, essa que nunca foi a nossa posição, mas essa posição agora parece ter sido adiada por causa da guerra e das sanções. Se há coisa que a guerra da Ucrânia mostrou, é que hoje em dia nenhum país é verdadeiramente independente se for muito dependente em matéria de energia. E a União Europeia, em regra, é dependente em matéria de energia. Por isso só há uma solução, é diversificar as nossas dependências. Porque se tivermos
as nossas dependências todas centradas numa só origem ou em poucas origens, no caso de um cataclismo geopolítico, percebe-se como isso nos afeta. O que a guerra da Ucrânia também mostrou é que há neste momento 15 países da União Europeia excessivamente dependentes do gás e do petróleo russo. E há alguns, menos, totalmente dependentes do petróleo russo. Quando agora, por exemplo, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, lança mais um reforço de sanções à Rússia, percebe-se que se lança para o petróleo, não para o gás. Porquê? Porque a Alemanha é excessivamente dependente do gás russo. E a Hungria reage não querendo sanções sobre o petróleo. Porquê? Porque a Hungria é basicamente quase 100% dependente do petróleo russo. E, portanto, nós temos que diversificar as nossas dependências. Termos uma disponibilidade dos Estados Unidos é bom como uma dessas fontes, a par de outras. Não podemos colocar todas as possibilidades, ou todas as opções dos Estados Unidos, tal qual não podemos ter todas na Rússia. Nós, europeus, temos feito o nosso trabalho, digamos assim, também todos os partidos, neste sentido. Nós batalhamos muito nos chamados corredores energéticos. Os corredores energéticos são aqueles corredores que não estão feitos, que atravessam os Pirineus e permitirão, por exemplo, o gás que venha da Argélia, o gás que venha da Nigéria, possa transitar para o centro da Europa e, por exemplo, reduzir a dependência da Alemanha em relação ao gás russo. Neste momento nós somos uma ilha energética, nós não podemos, pela via continental, comprar gás à Rússia, mas também não podemos fazer chegar gás à Alemanha. Isto vale para o petróleo, portanto nós temos, desse ponto de vista, numa base de coesão e solidariedade, trabalhado na necessidade destes corredores energéticos. No mais, outra coisa que a guerra da Ucrânia mostrou é da vantagem da NATO e de como não fosse a NATO e talvez o seu Putin não tivesse parado na Ucrânia, independentemente da sua debilidade do ponto de vista militar. Porque a NATO mostrou, e não é à toa também que agora a Finlândia, e num curso, enfim, num mestrado como o vosso, que é tão interessante do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político, perceber-se só o significado da Finlândia e da Suécia querendo aderir à NATO, mostra todo o mundo novo depois da queda do muro, e de como medos passados podem ser superados e de como estes países hoje veem na realidade da NATO, que junta Estados Unidos à Turquia, com todos nós pelo meio, é um mecanismo de paz, infelizmente através da potência militar e do risco da guerra, mas é de facto um mecanismo para a paz. A minha questão depende com a problemática da desinformação e muito recentemente vimos que na sequência da invasão da Ucrânia a União Europeia sancionou vários organismos de comunicação social russa que estão associados à disseminação de desinformação. A minha pergunta é se esta postura mais musculada, que é algo distinta, bastante distinta aliás daquilo que tem sido assumido pela União Europeia, é que vai prevalecer nesta nossa década, nossa era digital. Muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte sobre isto. Se quiser perceber o que eu penso mais a fundo sobre o tema, há um artigo que foi publicado no Observador há muito pouco tempo, subscrito por mim e por uma eurodeputada da Letónia, que é coordenadora no meu grupo desta área, Senda Caldiete, e consegue perceber aí de forma mais estruturada, digamos assim, o que penso sobre o assunto. Mas eu dizia-lhe basicamente isto. A China e a Rússia investem todos os anos cerca de 360 milhões de euros em 33 países para interferir principalmente nos processos democráticos. E eu acredito na União Europeia como uma associação de países que partilham valores que são civilizacionais, a começar o Estado de Direito e o respeito pelos direitos do homem. E as guerras realizam-se em diferentes escalas e realizam-se hoje muito através da internet. E a União Europeia tem que ter como propósito combater aquilo que se chama a literacia mediática digital. Tem que investir mais que não seja, não necessariamente bloqueando ou censurando, mas ajudando a que as pessoas tenham ferramentas que no plano da literacia mediática digital ajudem a saber das fontes, saber os propósitos. Isto vale para a desinformação em relação ao Covid na recente pandemia, como vale para a gestão de processos democráticos dos Estados Unidos, por exemplo, vários países de leste fazem fronteira com a Rússia. E isto é muito preocupante e a União Europeia não pode fazer de conta que isto não existe. Claro que não pode ter a tentação de censurar,
mas tem a obrigação de fazer tudo para se defender. E defender implica investir. Em relação à questão específica das sanções aos órgãos de comunicação russos, eu devo dizer que eu trabalhei durante muitos anos, agora desde há bastante tempo aqui no Parlamento Europeu, naquilo que tem sido uma área de trabalho muito densa e difícil, que é do regime europeu de sanções, da Comissão de Direitos Humanos, e temos trabalhado nisto e trabalhamos os vários tipos de sanções, nomeadamente as mais direcionadas e as chamadas sanções horizontais, e depois outras como esta. Partilho muito mais essa visão, as sanções para serem efetivas, e é preciso também conhecer muita literatura para se perceber que raros casos são em que são efetivas, mas são normalmente quando são sanções direcionadas e atacar diretamente os regimes e não necessariamente um quadro de sanções horizontais. E eu manifestei-me no Parlamento Europeu e continuo a manifestar-me contra as sanções em relação aos órgãos de comunicação russos, por várias razões. Primeiro, porque acho que é um ataque a um direito fundamental à liberdade de imprensa. Ao sancionarmos os órgãos de comunicação russos, estamos a sancionar não apenas os que fazem de porta-voz do regime e fazem a propaganda, mas todos os outros, e estamos a impedir que os cidadãos russos possam ter acesso à informação que vem de fora, porque as sanções são sempre nos dois sentidos. E, portanto, de repente, uma parte grande da base crítica do regime de Putin deixa de ter qualquer tipo de fonte de informação que não seja a propaganda que é autorizada dentro do país. E eu creio que isto é contraproducente. Da mesma maneira como me opus na Comissão de Indústria, Investigação e Energia às sanções em relação à cooperação científica com cientistas russos, e da mesma maneira que me tenho oposto às questões relacionadas com o cancelamento da cultura. Acho que estamos a entrar em territórios muito perigosos e quando achamos que ao eliminar os contactos e as ligações com aquela que pode ser a base crítica do regime, estamos a fazer algum favor ao povo russo e a quem pode alimentar essa base crítica. Pelo contrário, acho que estamos a cortar as pontes e as raízes com quem pode, dentro da Rússia, ter uma posição de enfrentamento do próprio regime. Foi com muita pena que eu constatei que, dentre os países lusófonos, apenas o Timor-Leste votou ao lado de Portugal para a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Isso mostrou que a Rússia e a China souberam explorar um vazio estratégico em termos econômicos e políticos deixado pela União Europeia no que respeita ao seu papel no mundo. O que está sendo equacionado para ultrapassar essa fragilidade? Como eu dizia, que nos toca muito de perto, toca o mundo lusófono, e nós temos que ter aqui esta preocupação de entender as razões políticas e as sensibilidades políticas que também estão por detrás deste comportamento, por muito que ele de facto nos entristeça. E efetivamente aquilo que tinha acontecido é que tanto a Rússia como a China têm conseguido ao longo destas últimas décadas, 2-3 décadas essencialmente, reforçar muito aquilo que são as suas práticas de cooperação em zonas mais debilitadas do ponto de vista da estabilidade política, social, económica. Aliás, recentemente, anteontem, a Ucrânia denunciou o facto da Rússia estar a canalizar, a desviar cereais ucranianos para países africanos e a colocá-los no mercado africano com o carimbo da Rússia. E, portanto, isto mostra, de facto, estas práticas que depois se refletem em comportamentos políticos que eu diria são coagidos de alguma maneira, entenda aqui o coagido entre aspas, mas são levados, são suscitados por uma política de presença da Rússia e da China que não é de agora. E aquilo que a União Europeia tem feito e vai continuar a fazer, e eu sou forte defensora disso, é continuar a apostar na cooperação internacional, no auxílio, não só na ajuda humanitária, mas no auxílio ao desenvolvimento das comunidades em África, noutros países em vias de desenvolvimento, reforçar os laços que tem com todas as comunidades, e aliás isso deve estar presente também, inclusivamente, e tem estado de alguma maneira nas nossas preocupações, na forma como, por exemplo, gerimos os tratados internacionais e outras questões. Estou a pensar, por exemplo, algo que poucas vezes é falado, mas que se prende com as questões da pesca. Nós não podemos conceber uma Europa que possa de alguma maneira apoiar a sobrepesca
ao longo de toda a costa africana, para depois alimentar supostamente uma indústria da aquacultura sustentável na Europa. Isso é algo que, por exemplo, liminarmente somos contra no Parlamento Europeu. Eu tenho estado também nessa luta. Para concluirmos, eu colocaria uma questão a ambos, tendo em conta o ineditismo desta Conferência sobre o Futuro da Europa. O que nós podemos manter deste exercício para a cultura participativa, para a qualidade do debate público, para tornar as soluções europeias mais visíveis e mais próximas do cidadão? Como é que nós podemos aproveitar este clima de confiança gerado pela conferência para criar um espaço político que reconcilie os europeus, que promova compromissos entre visões divergentes para a Europa, como aquelas que foram aqui apresentadas no dia de hoje? Acho que estas conferências, o facto de ter terminado este ciclo não significa que outros não se reabram, numa base contínua, sempre que seja justificado. Acho que, por exemplo, as universidades e as escolas a nível europeu poderiam ser muito melhor potenciadas a este propósito. Há uma oportunidade de participação de cidadania, mas que deve ser com tanta razão de ciência ou com tanta mais razão de ciência quanto possível. E as universidades são nisso um instrumento importante. O que se discute em relação ao futuro da Europa seria bom que pudesse ser tratado ao nível de todas as universidades, junto de alunos, com a intervenção dos professores, e daí resultando ideias, que são quase a catarse, não é? Mas que não são de base intuitiva, são pensadas, são feitas com conhecimento, porque de facto o facto de existirem muitas ideias não significa que todas sejam boas, muitas delas, e de serem muitas não significa que só por isso a aposta esteja ganha. Podemos ter, na maior parte das ideias, algumas que não façam nenhum sentido, na minha perspectiva ou de muitos outros, mas a participação é um instrumento bom e muitas dessas ideias são realmente boas também. Permitam-me que diga que eu louvo aqui de uma forma pública a excelência das intervenções, a excelência das perguntas, a excelência dos alunos. Hoje inverteram-se os papéis e, portanto, aqui nós é que fomos os alunos na oral e não sei se passamos ou não, ou se foi Resvés Campo de Ourique, não é? Porque as perguntas são feitas com muito conhecimento também, com muito conhecimento de base e, portanto, há aqui todo um trabalho feito que é muito louvável, e eu quero agradecer o privilégio desta partilha, sem dúvida. E eu, em resposta, diria que não só podemos, como devemos dar continuidade a estes exercícios. Este exercício da Conferência sobre o Futuro da Europa não pode ser visto como um ato único. Aliás, faz parte das propostas dos cidadãos, por exemplo, que não se acabe com a plataforma multilingue digital que foi criada para o efeito e que na altura, durante este ano, recolheu cerca de 50 mil propostas, cerca de umas 550 eram portuguesas. Nós de facto não fomos assim dos mais participativos em comparação, por exemplo, com os alemães, mas também dada a nossa dimensão, eu acho que foi um excelente exercício da cidadania, e desta vez participaram no total qualquer coisa como 650 mil pessoas, portanto foi muita gente, foi mais de meio milhão, podem ser muito mais. E uma das propostas que é posta aqui, por exemplo, é de se criar um hábito de uma consulta regular, uma espécie de midterm, para que o cidadão possa ter a possibilidade de se pronunciar, de avaliar, enfim, nós estamos sempre a falar no escrutínio, dar ao cidadão essa possibilidade do escrutínio mais próximo, sendo certo que a democracia participativa não é para substituir a democracia representativa, é para a complementar, é para a reforçar, e portanto isto é um exercício muito salutar, e seria uma pena que não se lhe desse continuidade de outras formas, em fóruns até mais pequenos, não tem que ter esta dimensão. E uma coisa também para terminar que eu acho que é muito importante: nós vimos estas 49 propostas, estas mais de 320 medidas que foram apresentadas pelos cidadãos, e agora há que pôr mãos à obra, porque eu julgo que o grande problema, digamos, o sucesso da conferência não foi neste dia 9.
O sucesso, vamos ver depois a jusante, o tratamento que é dado àquilo que são as reivindicações e os anseios dos cidadãos. Muitos vêm ao encontro daquilo que já é uma agenda ecológica, por exemplo, e, portanto, conseguimos integrar facilmente aquilo que são as suas reivindicações. Outros, se calhar, vão dar muito mais trabalho, como nós sabemos, junto do Conselho, por exemplo. Outras precisam de ser muito mais trabalhadas, porque numa primeira instância parecem ser muito benéficas, como as listas transnacionais, mas depois, quando vamos ver a forma como elas estavam a ser operacionalizadas ou imaginadas, seriam em prejuízo da representação democrática de países médios como Portugal, e, portanto, essas ideias, sendo interessantes e louváveis, têm de continuar a ser muito bem trabalhadas, e, portanto, que este seja apenas um de muitos outros exercícios que têm de ser feitos para bem do próprio projeto europeu. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade desta partilha, de estar aqui convosco esta tarde. Muito obrigada. A guerra na Ucrânia revelou em que medida os europeus sabem pouco sobre a história e mundividência dos seus vizinhos, ou seja, sabem pouco sobre a civilização à qual pertencem. E o certo é que nós só nos interessamos por aquilo que conhecemos. Por isso pergunto, como incrementar a pedagogia dos valores europeus e a integração horizontal entre os cidadãos europeus? Em que medida seria possível ultrapassar a exigência da unanimidade em alguns processos decisórios da União Europeia? Unanimidade que, em última análise, poderá subverter a própria democracia, porque faz com que milhões de europeus sejam reféns da vontade de um único Estado-membro, ou da falta da vontade de um único Estado-membro, por vezes em questões tão estruturantes como direitos humanos ou mesmo Estado de Direito. Diante das dificuldades da revisão dos tratados que se antecipam, será possível explorar o potencial das disposições existentes para ultrapassar os bloqueios decisórios? Obrigado. A minha geração, porventura aquela que segue a minha, é a geração europeia, que pelo menos formalmente é a mais capacitada ou preparada academicamente. No entanto, é também aquela que é mais assolada, mais afetada por questões de saúde mental, de níveis de ansiedade e em termos de questões de autodeterminação. Isto ora tem origem, ora tem influência nessa capacidade de autodeterminação, na capacidade de abandonar a casa dos pais, de adquirir um estágio remunerado, um trabalho, inserir-se na sua comunidade e derivar todas as vantagens de estar inserido na sua comunidade, seja profissional, cultural, da sua população. Tendo em conta que isto afeta diretamente o futuro da Europa e isto é uma perda de potencial enorme, que projetos é que podem ser equacionados para ajudar os jovens a reagir perante estas adversidades? Nós, ultimamente, Sra. Deputada, temos assistido muito a um pedido de maior participação dos entes locais e regionais na Europa e, sobretudo, na União Europeia, sobretudo a partir das euro-regiões transfronteiriças, que partilham realidades comuns, e a minha questão vai no sentido de também quem diz do papel da reconfiguração do próprio Comitê das Regiões, um Comitê 4.0, aqui virado para as novas realidades da participação, e como tal eu queria lhe questionar que medidas é que foram equacionadas no âmbito da conferência a propósito deste reforço do poder regional e local, que dinâmicas de representação do poder estas entidades que não se limitam ao Comitê das Regiões poderão ter no futuro, que reforço é que podemos esperar, se é que existe algum reforço destas entidades, porque, sobretudo, iria, acredito eu, aproximar os representantes que estão mais próximos das suas populações do processo decisório da União Europeia e também do próprio conhecimento da realidade de como se move a engrenagem do processo decisório e estrutural da própria União Europeia. Muito obrigado a todos. Eu defendi recentemente uma dissertação de mestrado em Direitos Humanos sobre o regime jurídico aplicável aos cuidadores informais e identifiquei um conjunto de fragilidades da legislação portuguesa, as normas não se compadecem com o que se passa no terreno. E apesar de o livro verde sobre o envelhecimento da Comissão Europeia, publicado no ano passado, promover a solidariedade e a responsabilidade entre as gerações, isto ainda não tem repercussão prática entre nós.
E como este tema é um tema que lhe é caro, pergunto que programas considera serem mais eficazes na valorização e capacitação dos cuidadores informais, bem como na promoção da inclusão das pessoas mais fragilizadas na terceira idade. É isso, muito obrigada.